O primeiro corpo não parecia vítima de crime. Estava deitado com cuidado, coberto por um lençol limpo, em um quarto que cheirava a remédio e tranquilidade. Não havia sinais claros de violência. Não havia bagunça. Não havia sangue. Ainda assim, algo estava profundamente errado. Sobre a mesa ao lado da cama, havia anotações médicas escritas à mão, como se aquela morte tivesse sido apenas mais um procedimento concluído. O que ninguém conseguiu explicar naquele momento foi simples e assustador. Por que uma mulher doente morreria na casa de um médico, sem nunca ter sido registrada como paciente? Foi assim que tudo começou. Essa história acontece em uma cidade brasileira comum, grande o suficiente para que ninguém repare em todos, e pequena o bastante para que certos nomes inspirem confiança. Clínicas particulares, bairros tranquilos, ruas silenciosas à noite, um lugar onde médicos são vistos como salvadores, não como ameaças. Ele era conhecido como um profissional respeitado, educado, carismático, sempre bem apresentado. Um médico que atendia mulheres com doenças difíceis, muitas delas cansadas de hospitais, exames invasivos e diagnósticos frios. Ele oferecia algo diferente: atenção, escuta, esperança. Dizia que certos tratamentos funcionavam melhor fora do ambiente hospitalar, em um lugar calmo, longe do estresse. Elas acreditavam. As mulheres que aceitavam o convite iam até a casa dele achando que estavam dando um passo em direção à cura. Algumas estavam fragilizadas, outras solitárias, todas confiantes de que estavam em boas mãos. Nenhuma delas voltou para contar o que realmente acontecia ali dentro. O caso começou a chamar a atenção quando mortes isoladas passaram a formar um padrão silencioso. Mulheres jovens e adultas, com históricos médicos parecidos, desapareciam por alguns dias antes de serem encontradas sem vida, sempre em circunstâncias vagas demais para levantar suspeitas imediatas. Nada parecia crime, tudo parecia coincidência. O que tornava esse caso perturbador não era apenas o número de mortes, mas a sensação de que alguém estava usando a própria imagem de Salvador para atrair vítimas. Um homem que conhecia o corpo humano como poucos, e que parecia enxergar essas mulheres não como pessoas, mas como algo a ser testado, observado, controlado. A pergunta que começou a circular entre investigadores, tarde demais, foi direta e inquietante. Quantas mulheres confiaram nele, antes de alguém perceber que aquilo não era tratamento, mas algo muito mais sombrio? À medida que os casos começaram a ser analisados juntos, uma pergunta nova passou a incomodar os investigadores. Se essas mulheres estavam tão doentes quanto os prontuários indicavam, por que quase nenhuma delas tinha histórico recente de internação hospitalar? O detalhe parecia técnico demais para chamar atenção no início, mas logo se mostrou bizarro. Muitas das vítimas haviam interrompido tratamentos formais pouco antes de desaparecer. Algumas tinham exames antigos, outras nem sequer tinham diagnósticos fechados. Ainda assim, todas confiavam plenamente naquele médico específico. Não em clínicas, não em hospitais. Nele. A mini-revelação veio quando uma enfermeira decidiu falar. Disse que ele não gostava de dividir casos, que evitava encaminhamentos, que tratava certas pacientes como especiais. Comentou, quase como um detalhe irrelevante, que ele costumava convidá-los para continuar o acompanhamento fora do consultório, alegando que o ambiente médico tradicional atrapalhava a evolução. Parecia estranho, mas ainda não era crime, pelo menos, não oficialmente. Outro ponto começou a incomodar. As mortes aconteciam sempre depois de pequenas melhoras relatadas pelas próprias pacientes. Algumas diziam a familiares que estavam se sentindo melhor, mais esperançosas mas confiantes. Pouco tempo depois, desapareciam. Era como se alguém estivesse alimentando a esperança apenas para conduzi-las até um limite invisível. Quando a polícia conseguiu acesso à casa dele pela primeira vez, nada parecia fora do lugar. Limpa demais, organizada demais. Um espaço que mais lembrava um consultório improvisado do que uma residência comum. Havia frascos rotulados, equipamentos simples, livros de medicina marcados com anotações obsessivas nas margens. Não havia sinais claros de violência, mas havia algo que não combinava. Em um dos quartos, encontraram registros escritos à mão, sem nomes, apenas números e observações frias sobre reações físicas e comportamentais. Não eram prontuários oficiais, não eram anotações comuns. Pareciam experimentos pessoais, feitos fora de qualquer protocolo conhecido. Mesmo assim, nada ali provava diretamente um crime. Tudo estava em uma zona cinzenta perigosa. Ética duvidosa. Condutas questionáveis, mas ainda sem um ponto definitivo. E foi isso que tornou tudo ainda mais sinistro. Porque alguém estava claramente ultrapassando limites.
com método, paciência e um controle assustador. A virada aconteceu quando um detalhe esquecido mudou completamente a leitura do caso. A teoria aceita era simples e confortável. Aquelas mulheres estavam gravemente doentes e tinham morrido por complicações naturais, agravadas por tratamentos alternativos e escolhas arriscadas. Um médico irresponsável, talvez vaidoso, mas não um assassino. Essa versão caiu no instante em que um exame antigo foi reanalisado. Uma das vítimas, considerada terminal, não apresentava sinais compatíveis com a causa da morte registrada. O corpo mostrava alterações que não pertenciam à doença que ela dizia ter. Não era falência natural, não era progressão clínica. Era outra coisa, algo induzido. Essa descoberta revelou uma mentira importante. Muitas daquelas mulheres não estavam tão doentes quanto acreditavam. Algumas sequer precisavam de tratamentos experimentais. Tinham sido convencidas de que estavam piores do que realmente estavam. Convencidas por alguém que sabia exatamente como usar termos médicos para assustar, controlar e ganhar confiança. A investigação voltou à casa dele com outro olhar. Em um compartimento escondido, encontraram gravações de áudio sem data, sem identificação. Apenas vozes femininas respondendo a perguntas clínicas. Não eram consultas, eram testes. Perguntas repetidas, reações anotadas, silêncios longos demais. E então surgiu uma prova inesperada que ninguém esperava encontrar. Entre os arquivos, havia referências a um antigo mentor, outro médico, afastado anos antes, por práticas éticas questionáveis. Um nome que nunca apareceu oficialmente no caso, mas que surgia repetidamente como fonte de métodos, ideias e anotações. Pela primeira vez, surgiu a possibilidade de que ele não tivesse agido sozinho. A teoria do médico solitário começou a ruir. No relatório final daquela fase da investigação, um detalhe ficou sem explicação. O número de registros encontrados não correspondia ao número de corpos localizados. Havia mais observações do que vítimas conhecidas, mais testes do que mortes confirmadas. E a pergunta que ninguém conseguiu responder foi simples e perturbadora. Quantas mulheres ainda estão desaparecidas? E quantas dessas experiências nunca chegaram ao fim?